Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um exercício. Esse daqui caiu no concurso para a Academia da Polícia Militar do Barro Branco, para o ingresso em 2023. Então vamos ver como que resolve esse exercício aqui. Os vértices B e C de um quadrado BCDE, então o quadrado é esse daqui, ó, BCDE, tá vendo? Estão sob a reta AC, que é essa reta aqui, ó, reta AC, tá? Cuja equação é x menos 2y menos 6 igual a zero, tá? Sendo A e C os pontos sobre os eixos coordenados. Então, está aqui o ponto A e está aqui o ponto C, tá? Conforme mostra a figura. Se a área do quadrado é 5, então a área desse quadrado aqui é igual a 5. A equação da reta AE, qual que é a equação da reta AE? Eu vou deixar aqui em outra cor, vou deixar em verde, que é essa aqui, ó, AE. A equação dessa reta aqui que ele quer saber. E aí temos que descobrir qual é a equação dessa reta. Então vamos lá, vamos tentar resolver esse problema aqui. Bem, claramente é um problema de geometria analítica, né? A gente vai ter que tentar encontrar a reta, equação da reta AE. E vamos lá, o primeiro passo que a gente tem que adotar é saber o quanto que vale o lado desse quadrado aqui, né? Se a área do quadrado é igual a 5, obviamente o lado vale raiz quadrada de 5, certo? Porque raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, é um quadrado, né? E o próximo ponto é descobrir quais são os pontos A e C, tá? Então o ponto A é onde x é igual a zero, né? Aqui é o ponto x igual a zero. Então se x é igual a zero é só jogar aqui na equação. Vai ser 0 menos 2y menos 6 é igual a zero. Então y é igual a menos 3. Então esse ponto aqui é 0 para x e menos 3 para y. E o ponto C vale quanto? O ponto C é onde y é igual a zero, né? Aqui também é y igual a zero, certo? Então no ponto C, y é igual a zero. Então vai ter x menos 2 vezes 0 menos 6 é igual a zero. Então vai ser x igual a 6. Portanto, o ponto C vai ser igual a 6, 0, certo? E com isso, agora dá para achar a distância de A até C. Então, AC vai ser igual a quanto? Se a gente ver, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Onde esse lado vale 6 e aqui vale 3. Então, AC vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 36 mais 9, que implica AC igual a raiz quadrada de 45, que vai ser igual a 3 raiz quadrada de 5. Tá bom? Então, quer dizer, a distância de A até C, agora eu vou apagar aqui, peraí. Então, a distância de A até C, daqui até aqui, é igual a 3 raiz quadrada de 5. Ou seja, de A até B vale 2 raiz quadrada de 5, né? Porque B até C é raiz quadrada de 5. Então, de A até B é AC menos BC, né? Que é 3 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5, que é igual a 2 raiz quadrada de 5. Bem, com isso a gente descobriu algumas distâncias interessantes. E aí a gente vai entrar na parte de geometria analítica, tá? Vamos lá, primeiro a equação da reta AC. Ela é quanto? Ela é x menos 2y menos 6 igual a zero. A gente vai ter que transformar isso daí para uma soma de vetores, né? Soma de pontos e vetores. Isso vamos ter que tirar y em função de x. Então, quanto que a gente tem aqui? Ó? X menos 6 é igual a 2y, o que implica que y é igual a x sobre 2 menos 3. Então, se fosse, né, se a gente tivesse que
transformar isso daí numa coordenada, seria o x aqui em x, e no lugar de y, x sobre 2 menos 3. Que isso é a mesma coisa que 1,0 menos 3 mais x sobre 2, certo? E esse daqui é o nosso vetor. De onde que a gente tira que isso daqui vai ser igual a 0 menos 3 mais x vezes 1,5, né? Então isso daqui é a equação parametrizada. Tá? Então aqui a equação parametrizada. Agora, olha só, uma coisa interessante. Aqui as distâncias estão tudo em função de raiz de 5. Então seria interessante que o nosso vetor ele também utilizasse uma norma, né, que fosse raiz quadrada de 5. Se a gente for ver aqui, ó, é 1,5. Então, se a gente for ver, a norma de 1,5 é quanto? Vai ser 1 ao quadrado mais meio ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 1/4, que vai ser igual a raiz quadrada de 5 sobre 2. Então, não ajuda muito, assim, não fica muito fácil a conta. O que a gente pode fazer é uma transformação para que a norma dê raiz quadrada de 5. Ou seja, é só multiplicar por 2, né? Quanto que seria isso? 0 menos 3 mais, se a gente multiplicar por 2, o t o x a gente muda para o t, ficaria 2 e 1, certo? Porque a proporção, né, a proporção aqui continua a mesma do vetor. Um vetor que é 1,5, ele tem a mesma direção que um vetor que é 2, 1, certo? Porque eu só multipliquei ambos por 2. E agora, um vetor que tem 2, 1, a norma dele é raiz quadrada de 5, porque é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Porque aí fica mais fácil, eu sei o quanto que ele anda, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir qual é o ponto B. Qual é o valor do ponto B? O valor do ponto B, olha só, ele sai do ponto A. O ponto A, lembrando, ele é 0 menos 3. Tá? Esse aqui é o ponto A, então, ó. Esse daqui é o ponto A, tá? E aí ele vai andar 2 vezes raiz quadrada de 5 para chegar no ponto B. E é justamente 2 vezes essa norma. Então o ponto B ele vai ser o ponto A mais 2 vezes, né, esse t aqui eu vou usar o parametrizado 2, porque vai ser 2 raiz quadrada de 5, o vetor 2, 1. Então vai ser igual a 0, menos 3 mais 2 vezes 2, 1. Isso vai ser igual a 0 menos 3 mais 4, 2. Isso daqui implica meu ponto B igual a 4 mais 0 vai dar 4. E 2 mais menos 3, menos 1. Então esse é o meu ponto B. Então se eu olhar aqui, ó, ele é 4 menos 1. E agora eu preciso encontrar meu ponto E, certo? Uma coisa que eu sei é que, primeiro, se aqui é um quadrado, então BE vale raiz quadrada de 5. E mais, aqui é 90 graus, né? Então, quer dizer, se eu pegar esse vetor aqui e encontrar o vetor que é perpendicular aqui, ou ortogonal, eu vou saber para onde vai o ponto E. E aí é só somar o B com mais raiz quadrada de 5. Né? Ou seja, eu tenho que encontrar um vetor cuja norma seja raiz quadrada de 5 e que seja ortogonal a B, a BC. E como que eu faço isso, né? Então vamos lá. B é igual a
4 menos 1. O vetor BC é igual a 2, 1. O que eu quero achar é um vetor ortogonal BE, tá? Que eu não sei quanto que vale. Tá? Vou colocar aqui A, B, que eu não sei quanto que vale. Ó, o vetor ortogonal BE, tá vendo? É esse aqui, que eu não sei quanto que vale. Tal que A ao quadrado mais B ao quadrado, né, a raiz disso daí, seja igual a raiz quadrada de 5. De novo, a norma desse vetor tem que ser raiz quadrada de 5. Como que faz isso? Só saber que o produto escalar de BC com BE tem que ser igual a zero, tá? Dois vetores que são ortogonais, o produto escalar é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Isso daqui implica aqui 2A, né? Agora é o produto escalar. Então, é 2 vezes A mais 1 vezes B. Isso tem que ser igual a zero. O que implica aqui 2A é igual a menos B. A gente já viu que 2, 1, né, tendo os módulos dos números 2 e 1, dá raiz quadrada de 5. Ou seja, se eu usar A, né, A igual a 1, o que eu vou ter aqui? 2 vezes 1 é igual a menos B. Isso implica B igual a menos 2. Certo? Então, o que eu tenho do meu vetor aqui? Eu vou ter o meu vetor BE igual a A, B. Então, onde A é igual a 1, B é igual a menos 2. Tudo bem? Se eu olhar aqui, ó, um vetor 1 menos 2, o que ele faz? Ele aponta 1 para cá e 2 para cima. Aliás, 2 para baixo, né? Porque é menos 2. Ele vem para cá. E se a gente olhar aqui, o BE, ele está apontando justamente para o sentido oposto. O que a gente vai fazer? Vai mudar a orientação dele. Então, se o sentido está para baixo, a gente vai fazer o sentido vir para cá. Como que faz isso? A gente inverte esse vetor. E isso não vai trazer problema, tá? Por quê? Porque é só mudar, usar o parâmetro também com valor invertido. Então, vamos, em vez de usar o BE 1 menos 2, é só usar menos 1, 2. Tá bom? Por que isso? Porque agora eu vou descobrir o ponto E. O ponto E, ele anda 1 raiz quadrada de 5 para cima, certo? Então, para eu achar o ponto E, vai ser o B mais o vetor BE. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto E é igual ao ponto B mais o vetor BE, né, uma vez vezes esse BE. Tá bom? Então, vamos lá, o ponto B. O ponto B eu descobri que era 4 menos 1. Mas eu vou pegar esse daqui, ó, tá vendo? Ó? Menos 1, 2, que é aquele que vem para cá. Mais menos 1, 2. Isso vai ser igual a quanto? A 3, né? 4 mais menos 1 vai dar 3, menos 1 mais menos 2 vai dar... menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, o ponto E é 3, 1. Descobrindo o ponto E, que é 3, 1, então vou voltar aqui em cima, ó, o E é igual a 3, 1, está resolvido. Por que está resolvido? Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto E. Né? Tenho o ponto A e tenho o ponto E. 2 pontos definem uma reta. Agora é só calcular a reta. Eu vou apagar tudo isso daqui do lado, porque eu vou fazer do lado aqui já para a gente calcular a reta qual é. Tá bom? Então agora, ó, equação da reta
AC. Desculpa. Qual é a equação da reta E? Ela passa pelo ponto 0 e menos 3, então a equação é y é igual a x mais b, certo? Então, os pontos que a gente tem são 0 e menos 3, que é o ponto, deixa eu só colocar aqui, os pontos que a gente tem é o A, que é o 0 e menos 3, e o ponto E, que é o ponto 3 e 1, certo? Então, como que a gente vai fazer aqui? É só substituir, né? Y aqui pelo ponto A, né? O y vale menos 3, é igual a A vezes o x aqui vale 0, mais o b. E pelo ponto E, y vale 1, certo? Opa, deixa eu colocar aqui. O y vale 1, e é A vezes o x que vale 3 mais b. Daqui a gente tem que b é igual a menos 3. E daqui é só substituir esse b aqui. O que eu vou ter? 1 é igual a 3a menos 3, o que implica 3a igual a 4, que implica a é igual a 4 terços. Tá certo? Então, o que a gente tem? Uma reta que é y igual a 4 terços de x menos 3, né? Que é a x mais b. Então, vai dar 4 terços de x mais b. Só que aqui são todos valores inteiros. Então, o que eu faço? Eu tiro o MMC e coloco todo mundo, né, no mesmo denominador. Então, vai ser 3y igual a 4x menos 9. Ou 4x menos 3y, né, 4x, o 3y para cá, menos 9 igual a 0. Ou seja, a resposta é a letra E, 4x menos 3y menos 9 igual a 0. Tá bom? Esse é um exercício difícil, tá? Precisa conhecer bem geometria analítica. Não tem nenhum grande conhecimento além da geometria analítica, não precisa fazer grandes correlações matemáticas, mas precisa ter muito bem estruturado os conhecimentos de geometria analítica para resolver isso. Então, normalmente assim, é uma área relegada, né, de conhecimento, mas é importante, né, para resolver essa questão, tá bom? Espero que gostem. Quem gostou, deixa seu like e até a próxima. Um grande abraço e tchau.